Leandro, o presidente Lula assinou um decreto que cria a Política Nacional de Cibersegurança. Essa medida veio depois de diversas autoridades serem alvo de ataque hackers nas redes sociais. O objetivo é promover a cibersegurança no país e contribuir para o combate aos crimes ligados ao setor. O decreto institui um grupo composto de representantes do governo, sociedade civil, instituições científicas e setor empresarial. Eles vão ser responsáveis por propor atualizações para a política nacional e sugerir ações de colaboração para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional em segurança cibernética. Além disso, o grupo vai avaliar e recomendar medidas para fortalecer a segurança cibernética e formular respostas para incidentes. A gente vem acompanhando aí, Leandro, ameaças, ataques em relação ali às redes sociais da primeira-dama, depois ao presidente Lula. Aí o presidente veio com esse decreto que foi divulgado hoje, mas é uma política que já vinha sendo pensada ali há alguns meses. O que a gente pode esperar a partir de agora? É mais um decreto em cima de outro decreto? Porque a gente não tem ainda uma regulamentação a esse respeito. A grande questão é que a cibersegurança, ela se tornou uma das maiores preocupações em todo o mundo, né? À medida que a gente começa a depender muito mais da tecnologia, e isso cada vez mais tem continuado a crescer. Então, no Brasil, isso não é nada diferente. E é por isso que o governo brasileiro ele implementa essa Política Nacional de Cibersegurança, que nada mais é que um conjunto abrangente de diretrizes e estratégias para tentar proteger nossos ativos digitais. Então, esse decreto, na verdade, né, ele tem a finalidade de orientar a atividade de segurança cibernética no país. E como você disse, esse comitê ele é composto por diversos especialistas aí, que vêm desde a área de governo, empresas e sociedade civil. Então, o decreto, ele estabelece ali uma lista de 11 objetivos que eles são atendidos por essa política. Então, ele está o desenvolvimento de tecnologia digital, fortalecimento de atuação dos órgãos de investigação em todo esse ciberespaço, né, esse cybermundo que a gente chama, e esse combate aos crimes cibernéticos, e vem essas questões de garantia de confidencialidade de dados. Hoje a gente já tem marco civil, lei geral de proteção de dados. Então a gente tem uma série de dados importantes e uma série de leis e também normas e padrões para esse tipo de coisa. Então essa implementação que veio pelo GSI, ela traz um ponto crucial não apenas para essas instâncias governamentais, mas também ela desempenha um papel de alerta significativo para essas organizações privadas, porque futuramente todo esse trabalho e essas recomendações, elas podem virar normas, virarem leis para as empresas que mantêm muitas vezes os nossos dados, né, armazenados, elas também tenham que entender esse processo de segurança da informação, que isso não é uma coisa mais só do pessoal de informática, né? A segurança da informação ela é um ponto que tem que ser, é um ponto muito preocupante que tem que envolver todas as pessoas. Leandro, a cibersegurança não tem, o ciberespaço, digamos assim, não tem fronteiras, né? A grande beleza disso é você justamente estar aqui no Brasil e se conectar com sites e com experiências em outro lado do mundo. Isso dificulta qualquer atitude para tentar regular, criar normas, leis, uma vez que os criminosos podem estar agindo em outro local, para você chegar até eles e causar punições é quase impossível. Isso é um dificultador, ou seja, se cada país vai tomando sua iniciativa, pouco muda, porque cada um vai ter uma legislação e aí a gente não sabe o que fazer nesse mundo? O que acontece? A gente também tem a Convenção de Budapeste. O governo federal publicou, lá no dia 13/4, mais ou menos, um decreto presidencial que fica ali formalmente aprovada a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, que é um tratado internacional sobre crimes cibernéticos. Então, à medida que foi atendendo a pressão desses órgãos de segurança, começa a se tipificar esses crimes e traz mecanismos relacionados a essa cooperação internacional entre os países signatários. Então, muitas pessoas falam, no Brasil não existe lei voltada a crimes cibernéticos. Sim, existem leis, a gente tem questões de estelionatos e a gente tem diversas outras coisas que a gente perde essa fronteira, né? A gente não tem mais uma fronteira entre, olha, se eu vou roubar um celular, se eu vou cometer algum tipo de delito, você está ali diretamente no local. Mas quando a gente utiliza a internet, você muitas vezes está em outro lugar do país, em outro estado, e aí existem diversas outras técnicas que esses criminosos acabam fazendo. Então, esse tratado
tratados de cooperação que envolvem outros países é o fundamental. E quanto mais rápido essa troca de informação for possível, mais rápido a gente tem um combate à criminalidade. Então, tanto esse tratado agora assinado pelo governo, como o próprio Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados e a Convenção de Budapeste, ela traz muito mais esforços e segurança que o Brasil tem feito para combater esse tipo de crime. Uma pesquisa realizada esse ano revelou que o país é o maior alvo de ataques cibernéticos da América Latina. Por que o nosso sistema digital ainda é muito vulnerável se a gente comparar muitos outros países? Na verdade, não é bem que o nosso sistema ele acaba sendo muito vulnerável. A gente tem uma série de leis, inclusive a gente tem hoje leis exatamente específicas para esse tipo de crime, né, tipificado em alguns, mas o grande problema é que, como a gente tem uma população muito grande e hoje você tem o quê? A entrada do número de celulares muito grande, hoje todas as pessoas estão conectadas, hoje a gente tem quase 1,2 celulares por habitante no Brasil, então a gente começa a ter mais pessoas conectadas, você começa a ter um acesso à internet muito mais inclusivo e as pessoas, acho que um grande ponto principal para a gente é muitas vezes o descuido. Às vezes nós aqui, como num ambiente físico, as pessoas pensam, na internet é como se fosse um ambiente seguro, né, um ambiente fora, mas se você fizer uma conduta em casa, então isso é um dos problemas que as pessoas ainda não entendem muito sobre essa questão. Você não deixa o seu filho sozinho na rua lá após as 8 horas da noite. Então, você deixa ele sozinho, voltado à internet, né? Idosos, todo mundo tendo esse acesso, isso acaba sendo o quê? Um grande alvo para hackers, para quadrilhas internacionais e muitas vezes também para quadrilhas nacionais, nessa questão de estelionato, porque hoje é um crime que é praticado diretamente ali no computador, ele é feito diretamente da casa, a pessoa não precisa se armar, ela entende que existe um risco menor. Então a gente acaba sendo um grande alvo por causa dessas questões, tá? Leandro, você tocou num ponto muito interessante. A gente não deixa nossas crianças fora de casa até altas horas da tarde, ou seja, há uma educação para se prevenir. Quando a gente fala em cibersegurança, a gente sempre está falando sobre leis, normas, mas a gente nunca vê as pessoas falando sobre uma alfabetização digital, ou seja, preparar as pessoas para entenderem o que é esse mundo digital, como é que ele funciona, saber distinguir o que pode ser uma fake news, o que pode ser algo prejudicial a ele. Falta um pouco disso, falta mais essa discussão, ao invés de a gente só criar maneiras de pegar os criminosos ou maneiras de melhorar a nossa segurança, simplesmente ensinar o básico. Com certeza, é um dos pontos mais importantes. A conscientização hoje, ela se torna como uma das maiores ferramentas ao combate ao crime eletrônico. Por quê? Hoje a gente tem ali nas escolas, né, você tem diversas matérias, mas você vê pouco se falando sobre, olha, vamos conscientizar nessa questão da internet. Os pais muitas vezes deixam as crianças utilizarem equipamentos eletrônicos e não existe um tipo de monitoramento ali. Então você muitas vezes não sabe, e essas questões de jogos eletrônicos hoje, que isso virou uma febre, então todo adolescente, toda criança, adulto, muitas vezes tem essa questão de jogos online e não existe realmente uma educação nesse sentido. Então, eu sei que são leis, existem uma série de normas, existem uma série de procedimentos, mas quando a gente trabalha na questão proativa, né, trabalhando a educação, isso além de ser muito mais barato para o país inteiro, porque se a gente for pegar a quantidade de valores, né, o que a gente tem hoje nas delegacias especializadas de crimes cibernéticos, o quanto que a gente tem de volume de pessoas que acabam caindo em contos e golpes. Agora tem a questão da falsa central, né, da central digital, tem questões ali que vinham de muitos anos atrás e hoje elas são reinventadas na área digital. Então, um dos pontos mais importantes, na minha opinião, é a conscientização, sim. Eu acho que é o fundamental para a gente, é a maior ferramenta que a gente tem na área de segurança da informação. Leandro, hoje o Ricardo Capelli, que está à frente ali do Ministério da Justiça, disse que o projeto de lei das fake news é prioridade para a segurança já no começo do ano que vem, que eles vão dar atenção total para isso. Esse projeto está ali parado na Câmara aguardando votação. De que forma ele pode vir a colaborar, pelo menos no que diz respeito a fake news, a notícias falsas, a tudo que a gente vem vivendo atualmente?
Um dos pontos muito importantes que a gente falou nessa questão da prevenção vem também na questão da educação, porque as pessoas muitas vezes elas querem escrever e colocar coisas na internet porque elas acham que através do computador ali ela está 100% anônima e ela não é identificada. E aí você tem o quê? Você teve o caso da morte dessa jovem, né? Que foi um caso extremamente triste aí por uma questão de notícias falsas, informações colocadas dentro da internet falsa, porque isso tem um risco muito grande. A gente pode muitas vezes acabar com a vida de uma pessoa, porque o que é colocado muitas vezes na internet é muito difícil aquilo ser removido. Então, você também trabalhar com leis que peguem essas questões de que antes mesmo, né, quando a pessoa for colocar, por exemplo, ninguém chega e faz uma calúnia, uma difamação na frente de uma outra pessoa. Então, você tem questões das testemunhas, só que através da internet as pessoas julgam que elas podem fazer o que quiser, que não existe lei e que tudo que for feito ali, ela pode voltar para casa dela, dormir, inclusive ameaças, uma série de coisas. A gente viu até essas questões de ameaça contra presidentes. Então as pessoas acham que podem escrever e fazer o que quiser e simplesmente não vai acontecer nada. Então acho que chegou mais do que na hora realmente ter uma regulação do que internet não é um campo de então a gente está tirando ali toda essa questão do livre-arbítrio, as pessoas ali não podem mais. Não, existe lei, existe uma fronteira ali e você não está através de um mundo irreal, um mundo imaginário. Você está através do mundo real, que tudo que você fizer, você tem consequências dentro da sua vida. Então isso é extremamente importante e é o que a gente espera que seja legislado mais questões relacionadas a isso, tá? Tá certo, Leandro. Obrigado pela participação aqui conosco e pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma boa noite.